No princípio, antes de qualquer voz humana, antes de qualquer império, antes de qualquer história que você conhece, algo foi estabelecido. Algo silencioso, invisível, mas absolutamente determinante para tudo o que existe hoje. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade suficiente. Porque Gênesis não começa apenas com a criação do mundo. Ele começa com a revelação de uma realidade espiritual que ainda está em operação agora, enquanto você assiste a esse vídeo. A cena se abre no vazio. Não há forma, não há ordem, não há direção. Apenas um abismo silencioso. E sobre ele, algo se move. O texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é um detalhe poético, é uma declaração de autoridade. Antes de qualquer estrutura, antes de qualquer vida, Deus já estava presente, não reagindo ao caos, mas dominando-o. E então, sem esforço, sem conflito, sem resistência, ele fala: haja luz. Essa não é apenas a primeira palavra registrada, é o primeiro ato de separação. Luz e trevas não são apenas fenômenos físicos aqui, são princípios. Desde o início, a realidade é dividida: ordem contra caos, verdade contra distorção, presença contra ausência. E isso continua até hoje, na sua vida, nas suas escolhas, nos seus pensamentos. Você percebe o padrão? Deus não cria apenas, ele separa. Luz das trevas, águas de águas, terra do mar. O que está sendo formado aqui não é só o mundo, é uma estrutura, um sistema, uma ordem onde tudo tem lugar, função e propósito. E isso significa que nada foi criado por acaso, nem mesmo você. Mas então, algo muda. Quando Deus cria o homem, a linguagem muda. Já não é mais uma palavra que cria a distância. Agora há proximidade, intimidade. O texto diz que o homem é formado do pó da terra e recebe o fôlego de vida diretamente de Deus. Isso é diferente de tudo que foi criado antes. O homem não é apenas mais uma criatura. Ele carrega algo, uma marca, uma imagem. A imagem de Deus. E isso traz uma responsabilidade que muita gente ignora. Porque carregar a imagem de Deus não é apenas um privilégio, é um risco. Significa que o homem foi colocado no centro de uma realidade onde suas escolhas têm peso eterno. E então, o cenário muda mais uma vez. O jardim. Tudo ali é perfeito. Ordem completa. Harmonia. Presença constante de Deus. Nenhuma dor, nenhum medo, nenhuma morte. Mas no meio desse cenário perfeito, existe algo que quebra a lógica de quem pensa que Deus controla tudo de forma absoluta. Uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ela está ali? Essa é uma das perguntas mais desconfortáveis de Gênesis, porque aquela árvore representa algo que ainda existe hoje: liberdade, a possibilidade de escolha, a capacidade de obedecer ou de romper. E é exatamente aí que tudo começa a se mover em direção ao que você vê no mundo hoje. Porque o mal não surge como força igual a Deus, ele surge como distorção, como voz, como sugestão, como dúvida plantada no lugar certo, na mente certa, no momento certo. E essa voz aparece, silenciosa, estratégica, calculada. A serpente. Ela não chega impondo, não chega atacando, ela chega questionando. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa pergunta ecoa até hoje. Essa pergunta não é inocente. Ela não busca informação, ela planta dúvida. Porque no momento em que a palavra de Deus é questionada, a estrutura inteira começa a tremer. E é exatamente isso que acontece. A mulher responde, mas perceba, ela não repete exatamente o que Deus disse. Algo já foi alterado. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. Porque a distorção nunca começa grande, ela começa sutil. E a serpente avança. Vocês não morrerão. Agora não é mais uma pergunta, é uma contradição direta, é a criação de uma nova narrativa. E logo em seguida, vem o golpe mais profundo. Vocês serão como Deus. Aqui está o centro de tudo. Não é sobre o fruto,
Nunca foi. É sobre autonomia. É sobre o desejo de viver sem depender de Deus, de definir o que é certo e errado por conta própria. E isso não ficou no jardim. Isso continua hoje. Você vê isso em decisões tomadas sem direção, em escolhas feitas com base apenas no desejo, em vidas construídas sem referência espiritual. A mesma proposta ainda está ativa. Você pode ser o seu próprio guia. E então, o homem e a mulher comem. E naquele instante, algo quebra. Não há explosão, não há grito, não há intervenção imediata visível, mas a realidade muda. Os olhos se abrem e o que eles veem não é poder, é vergonha. Eles se escondem. Essa é a primeira consequência real do pecado: separação. O homem que antes andava com Deus, agora se esconde de Deus. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas quantas vezes isso se repete hoje? Pessoas fugindo, evitando, ignorando aquilo que confronta suas escolhas. E então, Deus chama. Onde você está? Essa pergunta não é geográfica. Deus sabe onde o homem está. Essa pergunta é espiritual. É um convite à consciência. É como se Deus dissesse: você percebe o que aconteceu. Mas em vez de assumir, o homem transfere. A mulher que tu me deste, a mulher transfere também. A serpente me enganou. E assim nasce outro padrão que continua até hoje: a incapacidade de assumir responsabilidade, a necessidade de culpar algo ou alguém. Mas Deus não ignora. As consequências são declaradas. A serpente é amaldiçoada, a mulher sente dor, o homem enfrenta esforço, desgaste, resistência. E então vem algo ainda mais profundo. A morte entra na história. Mas não apenas a morte física, morte espiritual. Separação. Distância. E é nesse ponto que muita gente para, mas Gênesis não termina aqui. Porque mesmo no meio do juízo, algo é dito. Uma promessa. Deus fala que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. É uma frase breve, mas carrega algo gigantesco. Desde o início, já existe um plano de restauração. Isso significa que o que aconteceu no jardim não pegou Deus de surpresa. Tudo já estava sendo conduzido. E quando o homem e a mulher são expulsos, não é apenas punição, é também proteção, porque viver eternamente naquele estado quebrado seria o verdadeiro fim. Então eles saem. E o mundo começa. Mas não como foi criado. Agora existe dor. Existe conflito. Existe morte. E o mais importante, existe um padrão que se repete. Gênesis não é apenas o começo da humanidade, é o começo de um ciclo. E esse ciclo, você ainda consegue ver hoje. Fora do jardim, a história não desacelera, ela se intensifica. Porque agora, aquilo que começou de forma silenciosa dentro do coração humano, começa a se manifestar em ações. Caim e Abel. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 respostas diante de Deus. Abel oferece algo que agrada a Deus. Caim também oferece, mas algo está errado. E o texto não entra em detalhes técnicos. Ele aponta para algo mais profundo: a intenção, o coração. Porque desde o início, Deus nunca buscou apenas o que é entregue, mas como é entregue. E então vem a rejeição. A oferta de Caim não é aceita. E naquele momento, você vê algo que já estava ali desde o Éden, mas agora toma forma. O orgulho ferido, a comparação, a inveja. Deus fala com Caim antes que ele haja, e essa cena é uma das mais reveladoras de todo Gênesis. O pecado está à porta, e o seu desejo será contra você, mas você deve dominá-lo. Perceba isso. O mal não é apresentado como algo inevitável. Ele é descrito como algo que pode ser resistido, mas também como algo que deseja dominar. É uma força, mas não uma desculpa. E mesmo assim, Caim escolhe. Ele chama Abel para o campo, e ali o primeiro sangue é derramado. O primeiro assassinato da história. Não por sobrevivência, não por guerra, mas por rejeição, orgulho e inveja. E
E novamente, Deus pergunta: onde está o seu irmão? A mesma estrutura do Éden se repete. Pergunta, consciência, oportunidade. Mas a resposta agora é ainda mais fria. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aqui, a ruptura se aprofunda. Não é apenas a relação com Deus que foi afetada, é a relação entre pessoas. O egoísmo toma espaço. A responsabilidade pelo outro é negada. E Deus responde com peso: o sangue do teu irmão clama da terra. A terra agora carrega marcas. O pecado já não é apenas interno. Ele contamina o ambiente, a história, o futuro. E Caim é marcado, não apenas como punição, mas como sinal. E a humanidade continua, mas não melhora. Geração após geração, o padrão se repete. A maldade cresce, a violência se multiplica, a distância de Deus aumenta, até que o texto chega a um ponto que deveria fazer qualquer pessoa parar. Então viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Isso não é exagero, é diagnóstico. Não é apenas o comportamento que está corrompido, é a origem, o coração, a fonte. E então, algo acontece que muitos evitam encarar. Deus decide interromper o dilúvio. Mas antes disso, o texto faz uma pausa. No meio de uma geração corrompida, um homem é mencionado: Noé. Achou graça diante do Senhor. Isso muda tudo, porque mostra que mesmo quando o mundo inteiro está em colapso espiritual, ainda existe a possibilidade de alguém andar com Deus. Mas o que vem a seguir não é leve. O dilúvio não é apenas água. É juízo. É reinício. É a resposta de Deus a uma humanidade que escolheu viver completamente distante dele. E talvez isso te incomode. Talvez isso te confronte. Mas é exatamente esse o ponto. Porque Gênesis não foi escrito para ser confortável. Ele foi escrito para revelar algo que muita gente tenta ignorar. O problema nunca foi o ambiente. Nunca foi a sociedade. Nunca foi o sistema. O problema sempre foi o coração humano. E a pergunta que fica não é sobre o passado. É sobre você agora. Porque o mesmo padrão ainda está ativo. A mesma voz ainda sussurra. A mesma escolha ainda existe. E talvez você esteja vivendo isso sem perceber. Então você percebe que essa história nunca foi apenas sobre o passado. Ela sempre foi sobre você. Porque o mesmo Deus que separou a luz das trevas ainda está separando dentro de você o que constrói e o que destrói. O mesmo Deus que colocou ordem no caos ainda está tentando organizar aquilo que você insiste em manter desordenado. E o mesmo Deus que deu ao homem liberdade continua te observando fazer escolhas todos os dias. Agora pare por um segundo. Respire. E se tudo o que está acontecendo na sua vida hoje for consequência de decisões que você nem percebeu que estava tomando? E se você, assim como Adão, já estiver ouvindo vozes que parecem inofensivas, mas estão te afastando do propósito? Essa é a parte que ninguém quer aceitar. O Gênesis não é só sobre a criação do mundo. É sobre o padrão que se repete. É sobre como tudo começa e como tudo pode terminar. Porque toda queda começa com uma pequena concessão. Todo afastamento começa com um simples não tem problema. E toda destruição começa quando você decide confiar mais na sua própria voz do que na voz de Deus. Mas aqui está o ponto mais importante. Se o início explica tudo, então o recomeço também é possível. Porque o mesmo Deus que criou também restaura. O mesmo Deus que viu o homem cair foi o primeiro a procurar por ele. Adão, onde você está? Essa pergunta ainda ecoa hoje. E ela não é sobre localização. Ela é sobre consciência. Onde você está espiritualmente? Onde você se perdeu? Em que momento você começou a se afastar, sem perceber? Se esse vídeo te fez pensar,
então algo dentro de você já foi tocado. E isso não é por acaso. Agora você tem duas escolhas: ignorar e continuar no mesmo ciclo, ou despertar e começar a reconstruir desde o início. Se você chegou até aqui, isso não foi só conteúdo, foi um chamado. Então eu te faço um convite direto. Se inscreva agora no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas histórias. Você vai encontrar revelações que confrontam, despertam e transformam. Deixe seu like, porque isso faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam acordar. E nos comentários escreva apenas uma frase: eu escolho voltar ao início. Porque toda transformação real começa com uma decisão. E talvez, só talvez, essa seja a decisão que pode mudar tudo.